O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. A ideia era o cara, enquanto eu tô enrolando aqui, o cara abrir lá a porra do aplicativo do banco, ir lá e colocar a pix recorrente, sei lá, R$2, R$5 pra gente. Eu achei muito criativo. Fazer a mínima falta pro cara. Isto é a verdade. Mas agora não. Doutor Flávio Dino, que recebe salário de STF, Agressivo. tem que falar contra a estabilidade financeira do podcast. Sabe quantas pessoas vão fazer o Pix agora, Flávio Dino? Ninguém. Absolutamente ninguém. É, exatamente. Parabéns, hein? Muito obrigado. Chato pra caralho. Tá, mas agora bora pra abertura. Bora ouvir a Juliane Furno. O Brasil não tem uma carga tributária nem muito alta, nem muito baixa. Na verdade, a gente regula um pouco com a média da carga tributária dos países da OCDE, que é 34%. No Brasil, hoje, está em torno de 32%, 32,5%. Isso quer dizer que a carga tributária brasileira está, na verdade, condizente com um tipo de opção política que a sociedade brasileira fez, lá com os nossos constituintes em 88, por um tipo de Estado que garantisse de forma universal e pública um conjunto de direitos sociais, especialmente a educação pública e um sistema de seguridade social com uma saúde territorializada, gratuita e universal e um sistema de assistência social como é o SUAS e como é o SUS, que é diferente da opção que fizeram outros países como o Chile, como os Estados Unidos, que não têm esses sistemas. Então, obviamente, quando a gente olha para a carga tributária dos Estados Unidos ou do Chile, para ficar no mesmo exemplo, elas são menores que o Brasil, porque a nossa carga tributária precisa respeitar ou estar em conformidade com o tipo de opção por um conjunto de direitos sociais que o Brasil fez na sua Constituição de 88. Agora, um outro elemento também que é importante levar em consideração é o que a gente chama de carga tributária líquida e carga tributária bruta. Ou seja, a carga tributária líquida, o que efetivamente fica para o Estado brasileiro, é menor, inclusive, do que a carga tributária chilena. Ou seja, grande parte do que o Estado arrecada está imediatamente vinculado a esses direitos sociais, ou seja, praticamente entra e já sai porque está carimbado, constitucionalizado nesses direitos sociais importantes. Então não é verdade essa ideia de que os nossos tributos são para alimentar o grande elefante branco do Estado brasileiro, do funcionalismo público, mas eles estão diretamente ligados a esses serviços sociais que toda a população usa, inclusive quem acha que não usa. O problema da nossa carga tributária, portanto, não é o tamanho, mas é a forma com que se divide. Ou seja, enquanto nestes países da OCDE, grande parte da arrecadação tributária, parte dos impostos diretos, né, aquele que tem relação direta com a renda de cada pessoa, ou seja, quem tem mais contribui com mais, inclusive fazendo valer os princípios constitucionais brasileiros, né, cada um contribui com aquilo que pode, de uma forma equitativa, né, uma igualdade isonômica. No Brasil, quase 50% de toda a arrecadação tributária vem dos bens e dos serviços, os chamados impostos indiretos, quer dizer, a população mais pobre contribui proporcionalmente mais na medida em que grande parte da carga tributária está localizada sobre bens e serviços que, como não discrimina a renda, por exemplo, se eu vou comprar um fogão nas Casas Bahia, esse fogão, se tiver uma carga tributária de 10%, vai comprometer muito mais da minha renda de R$1.000 do que vai comprometer da renda de alguém que ganha R$10.000. Portanto, o problema é a composição da carga tributária, que é muito mais regressiva, porque é muito mais centrada na tributação indireta sobre bens, serviços e sobre a produção, e muito menos intensiva naquilo que é a tributação direta, que seria a renda e o patrimônio, que teria condições não só de arrecadar mais para o Estado, mas também garantir justiça social na medida em que essa tributação faz cumprir uma das funções do Estado, que é a função distributiva. Então, derrubando o mito de que no Brasil se paga muito imposto, na verdade não se paga muito imposto, mas se recolhe muito mal os impostos que são recolhidos aqui. Medo e Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beiso pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo
mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 41 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Moderação, sabe o que é moderação? Não sei. Também não sei. Estamos de volta, senhoras e senhores, 2 semanas seguidas com 3 episódios por semana. Não fez mais do que sua obrigação. O mais importante disso tudo é ninguém se acostumar com essa história. Tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara. Mas antes de continuar, aquele recadinho pra martelar mesmo. Por favor, abramos os olhos. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. Do último episódio pra cá, aconteceram deliciosos... Galvão, diga latino. No final do último episódio, a gente colocou 2 chamadas pra uma matéria do Jornal Nacional, que já nasceu histórica. Vou esquecer disso jamais. Daqui a pouco, uma campanha na internet com ataques ao Congresso provoca preocupação e apelos por moderação. Galvão, fala, Tino. Moderação. É meu pau em sua mão, Tino. Porra. Mas aí, no dia seguinte, bora pro João Paulo Del Santo, no dia 4, no Na Telinha do UOL. Além do Jornal Nacional, a reportagem sobre as críticas ao Congresso da Mamata foi exibida no Jornal da Globo, Hora 1 e no Edição das 6, da Globo News. Porém, diante da repercussão negativa das redes sociais, a Globo suspendeu a veiculação do material em outros programas. Eu fico muito triste, cara. Desaberto, filho da puta. Por essa a gente não esperava, hein? Muito bom, muito bom. A reportagem do Na Telinha apurou que a chefia desautorizou a exibição do conteúdo no Bom Dia Brasil e no Jornal Hoje. O veto também passou a valer para o canal de notícias, que usa diariamente reportagem dos jornais do Plim Plim ao longo de sua programação. A medida foi tomada porque a Globo foi surpreendida com a reação do público. Para com essa porra aí, meu irmão. Sexta de noite, roteiro pronto, a gente só colocou as chamadas do Jornal Nacional e... Foda-se. Mas dado esse recuo maravilhoso, bora com o... Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Pois é, o que pegou mesmo não foram os ataques ao Congresso, claro, Congresso que tão bem representa a elite brasileira. O que pegou mesmo foi a pauta em questão, que pra eles é tipo... Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. Pois é, isso não começou no PT não, foi uma coisa orgânica que veio de fora e o PT abraçou. E só abraçou quando não restava outra opção pro governo, só sobrou essa. Todas as opções de corte foram vetadas pelo Congresso. Diz aí, Ciro Nogueira. O Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. E tem um certo tom de crítica ao uso de inteligência artificial para isso. Sem entrar no mérito da questão, com a inteligência artificial rola mais uma paridade de armas. Esses vídeos aí do Nicolas Ferreira, roupa preta, fundo preto, tem um certo nível de produção naquilo. Mas em poucos minutos, com a inteligência artificial, agora quase qualquer um pode fazer um vídeo com uma mensagem que ecoa organicamente por aí. Isso pro bem e pro mal, tá? E muitas vezes pro mal. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na Brejinha e Torresmin? Relaxa. Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria. Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário, mas justiça também é. Mas como é que alguém pode ser contra? É a taxação dos super ricos e das plataformas de aposta que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB.
bilionários, bucks e bets. No IR é justiça histórica, justiça de verdade. E aí o pessoal sentiu. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo, também feito por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do Nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Dentre eles, esse aqui, ó. Você foi enganado, otário. Enquanto você lutava contra a mamadeira de piroca, eles criavam um império de privilégios. Lá vai o Hugo Mota, carregando nas costas a Faria Lima, protegendo os bilionários, enquanto o povo rala na esquina. E o Jornal Nacional sai em defesa da elite bacana. Moderação nos ataques, mas nunca fala da grana. Congresso Nacional, inimigo do povão. Se é pra cortar, corta o arroz e o feijão. Mas a grana da emenda, essa ninguém mexe, é proteção. Congresso da mamata, cúmplice da enganação. Tá, o vídeo tem 3 minutos, então vamos acelerar isso aí. Acelera bem, acelera. Congresso Nacional, inimigo do povão. A elite mamando com isenção. E o trabalhador pagando a conta com suor, com sangue, com frustração. Emenda pra trator, verba pra mansão. Enquanto o SUS sangra e a escola cai no chão. É Hugo, nem se importa, é Faria Lima no coração. O mercado agradece, a bolsa subiu e o prato do pobre sumiu. Congresso Nacional, carrasco do povão, aplaude a mamata e ignora o irmão. Se o povo se revolta, vem a Globo dizer: atenção, moderação. Mas moderação pra quê? E volta com o Jornal Nacional. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. Pânico comunista. Pânico comunista. Pânico comunista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um dos mais atacados. Tadinho. Tadinha, que barra. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. Tá certíssimo. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Pega no meu pau. A matéria ouviu da oposição o Armínio Fraga, o Rogério Marinho e o Luciano Zucco. Do lado do governo ouviu o Lindbergh e o Randolph. Bora ouvir o Zucco. Infelizmente, o que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Ah, vai se lascar, porra! Está usando inteligência artificial, dinheiro público, teu cu! E uma rede profissional de influenciadores. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres. Caralho! Colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Isso não é verdade. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que instiga confronto social. Isso se chama luta de classe. Para tentar impor sua agenda fracassada. E olha o final da matéria. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. Mas olha, nos últimos anos é o Legislativo que vem roubando o que caberia ao Executivo. Não tá só roubando o dinheiro e as atribuições do governo, como tá fazendo uma cruzada contra a Suprema Corte do país. Um ataque direto e brutal ao Poder Judiciário. Vai ser parte crucial no ano que vem do projeto de poder do bolsonarismo. Se der certo, o Congresso vai acumular poder para um caralho. Mas coitado do Congresso. Ah, coitado! O Executivo, que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. No Brasil, a cara do Estado brasileiro normalmente é do presidente da República. Como se tudo que acontecesse ou deixasse de acontecer no país fosse
culpa do presidente da República. Mas, ao que parece, essa percepção tá mudando, hein? Nisso aí que foi dito, tá imbuída a noção de que o Legislativo não pode ser responsabilizado pelo controle das contas públicas. E o engraçado é que, mais pra frente, isso vai ser desmentido por um insuspeito personagem. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal, que será o responsável por essas políticas. Então não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso. Porque para o eleitor sempre vai perceber o executivo como responsável dessas políticas. Pois é, será mesmo? E a matéria inteira, mais de 6 minutos, consegue a proeza de não ter uma mísera crítica ao Congresso. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Não se fala em emendas, não se fala em subsídios, diferentemente do que diz um certo insuspeito personagem. De novo, caralho! Que agora a gente já pode revelar quem é. Hugo Mota falou também sobre alternativas para o ajuste fiscal. Uai, mas segundo o especialista ouvido pela matéria do JN, é o Executivo que é o responsável pelo controle das contas públicas. Mas o Congresso participa sim do processo. Quem tá desmentindo é um desesperado presidente da Câmara. Ele defende rever as isenções fiscais concedidas aos mais diversos setores. E é importante rever essas isenções. Rever por quê? Porque não é sustentável para nenhum país do mundo, como nós vamos fechar esse ano, com 800 bilhões de reais de isenções fiscais no Brasil. Oh, really? Esses benefícios, eles estão completamente fora daquilo que é racional para o que o país suporta do ponto de vista de benefícios fiscais a serem concedidos. Diga lá, Tino. Sentiu! O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que os cortes de emendas para contribuir com a responsabilidade fiscal é uma possibilidade. Essa eu quero ver. Você imagina só, uma possibilidade? Quer dizer, quem sabe, talvez, vai que, de repente, emendas que cresceram pornograficamente nos últimos anos. Filme pornô? Não vamos falar de pornô aqui, não. Que paroquializam o orçamento. Mas, mais uma vez, o presidente da Câmara contradiz o final da matéria do JN. A Marília Ribeiro tem as informações. Isso mesmo, Patrícia. Canta, Patrícia, canta! Essa declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, veio logo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso envolvendo o decreto do IOF. Hugo Mota foi a alguns veículos, conversou com alguns colegas da imprensa e afirmou, ser necessário para poder ajustar as contas e não ter um arrombado. Em 2025, ele coloca aí as emendas parlamentares à disposição. Essa eu quero ver. Em véspera de ano eleitoral, se o Hugo Mota tá prometendo isso, ele vai enlouquecer os colegas. O Lira deve estar que nem o pai. Você não tá me mostrando pra sair? Inclusive, olho nele e no Eduardo Cunha, hein? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas calma. Porque da decisão do... Cabeça de piroca! A gente fala depois. De acordo com ele, esses 50 bilhões que foram reservados no orçamento para emendas parlamentares apenas em 2025, ele pode ser um objeto aí de avaliação de um esforço conjunto para poder assegurar a responsabilidade fiscal. Que lindo, cara! Além disso, ele também defendeu o debate entre o Legislativo e o Executivo com essa questão envolvendo o IOF. Mano, corra, rapaz. O cara literalmente não atende às ligações do Executivo. E nisso aí inclui o Lula. E aí o cara vai e me mete uma dessa? Não fode, porra! De acordo com o Hugo Mota, esse debate deve acontecer de forma criteriosa e que o essencial é que qualquer decisão seja fruto de consenso e diálogo entre os dois poderes. Com muita tranquilidade, com muita abertura, com todo o espaço para o diálogo. E por fim, Hugo Mota disse que não se pode criminalizar as emendas parlamentares como se elas fossem pagamentos para condicionar a liberação delas em relação a projetos, como se as emendas parlamentares funcionassem como uma moeda de troca. Tudo um bando de altruísta injustiçado. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, meu pau na sua bota, usou as suas redes sociais, hoje mais cedo, para dizer que o diálogo está vencendo, apesar das distinções políticas. Ele meteu essa. Olha a grande vitória do diálogo. O ministro Fernando Haddad disse que ainda aguarda o retorno de Hugo Mota a respeito de uma ligação que ele fez para o presidente da Câmara dos Deputados para entender as motivações para a derrubada do decreto que aumentava o IOF. Não fala nem recebe chamado, o pessoal 1 hora atrás. É um esforço conjunto, mas o presidente da Câmara se recusa a falar com o governo. Caiu a linha. Meteu o cu, peraí. No Congresso eu vejo, principalmente na Câmara dos Deputados e conversando também com o senador Davi Alcolumbre, um bom senso muito grande para que a situação seja resolvida. Não há cabo de guerra, não há vencedor e vencidos nessa guerra. Quer dizer, pra ele era melhor ter falado que não tinha guerra nenhuma. Ele é burro! O cara só fala em guerra. Guerra!
Os ouvintes mais atentos vão lembrar dessa fala dele no episódio passado. Abre aspas. A votação da última semana foi um retrato de um parlamento muito aguerrido, pronto para fazer um enfrentamento a favor do país. Fecha aspas. Diz aí, Ciro Nogueira. O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Legal, mas não era isso. É um estadista, que traz orgulho ao povo brasileiro. Caralho, tu foi da água pro vinho, hein? Mas também não era essa aqui, ó. O Congresso vai ser o dito de contenção. Foi um homem bem intencionado, ministro Haddad, mas ele não teve a força necessária. Aí mistura um pouco isso com o interesse de ser candidato, e deve ser o candidato no próximo ano do Partido dos Trabalhadores, não tenho dúvida disso, mas o Congresso não pode ter certeza que vai conter qualquer tipo de medida para tentar reverter de forma equivocada essa questão de popularidade. Mas em meio às referências à guerra, Hugo Mota é tomado pela bondade. O que nós temos é que cuidar do país, é poder melhorar a situação e entregar a nossa população. Que lindo, cara! Mas vamos dar um passeio pelo terrível editorialista do Globo. Não é possível ficar inerte ante os ataques ao Congresso que partem de hostes governistas. Depois que os parlamentares derrubaram a alta no imposto sobre operações financeiras, o governo entrou em modo de combate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao Supremo e chamou a decisão de absurda. Pô, recorrer ao STF para questionar a constitucionalidade de uma decisão agora é entrar em modo de combate? Não é. Pô, e porra, honestamente, né? É sempre bizarro ver o pessoal denunciando o combate, o quão aguerrido e radical está o bicampeão mundial de conciliação. Estamos no terceiro ano do terceiro governo do Lula e tem gente ainda que quer pintar o Lula de radical. Pega no meu pau. O PT ampliou a propaganda em prol da taxação dos super ricos. Tomaram conta das redes sociais de inclinação petista vídeos alvejando o parlamento. Em particular, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Um deles, Mota é exibido como defensor de menos imposto para ricos e de congelar o salário mínimo. Nossa, que ataque completamente injustificado e brutal. Pega no meu pau. Chega! No outro mais agressivo, o Congresso é taxado de inimigo do povo. Não é anódino o emprego da expressão inimigo do povo. Usada contra cristãos no Império Romano, ela foi gravada em lei pela Revolução Francesa. Cristofobia. Como justificativa para arbítrios que acabavam na guilhotina. Pera aí, é o que? É sugestão isso aí? Tem pagodão baiano pra isso também. São as cabeças, só as cabecinhas. Só as cabecinhas. E porra, ninguém tá defendendo matar ninguém, caralho. É o justo. Quem tem mais pagar mais, quem tem menos pagar menos. E claro que quem tem mais não vai querer pagar mais e vai espernear. Soviéticos a empregaram para estigmatizar dissidentes. Para! É evidente que o Congresso não está imune a críticas. Basta lembrar as emendas parlamentares ou os jabutis da conta de luz. Mas tem evitado desvios à direita e à esquerda ao longo da história. E se preparem! E todos os avanços do Brasil passam pelo Congresso. É mentira dele. Como as reformas da Previdência e tributária. E há muita coisa pra gente dar conta. Reforma da Previdência foi avanço pra quem? Já estão querendo fazer outra 6 anos depois. Por que será? Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. A única reforma aí que se salva é a tributária. Se tem algum poder que pode se gabar da reforma tributária é o Executivo, o governo federal, é o Haddad, é o Lula, que deu cargo importante pro Bernardo Api. O Congresso desde sempre se recusa a legislar. E aí vários avanços vêm do STF. Não pelo Congresso, vem apesar do Congresso. Bora ouvir o Caio Almendra. Muitas vezes o avanço passa pelo Congresso para ser consolidado, quando o avanço já não existe, já não é mais um avanço. A gente teve zilhares de coisas no Brasil que passaram por medida provisória. O Congresso era contra, elas ficaram um tempo, a popularidade explodiu, o Congresso não conseguiu mais ser contra. Um exemplo simples seria o casamento gay, a criminalização da homofobia. Dependesse do Congresso
Congresso não ia sair nunca. Se querem que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226, porque lá está escrito que família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá para emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional. Pega no meu pau. É a mesma questão das drogas, dos quilombolas e por aí vai. Mota, alvo dos petistas, tem o mérito de ter criado um grupo de trabalho para debater a próxima reforma de fôlego, a administrativa. Tudo escrito de uma forma muito discreta, estrategicamente discreta. Acuados pelas pesquisas, Lula e o PT apostam numa campanha polarizadora e mendaz. Ninguém defende congelar o salário mínimo. Sério? Apenas corrigi-lo pela inflação ou desvinculá-lo do reajuste de benefícios previdenciários. Ah, bom. Então tudo bem. Olha só, Cristiano, você vai falar que não tem nada de bom nesse texto aí, mas eu tenho a oportunidade de aprender um vocabulário novo. Então explica aí pro povo. Mendaz, que mente, que revela ou envolve hipocrisia. Falso, hipócrita, mentiroso. De forma discreta. Que atraiçoa, que revela ou envolve perfídia. Desleal, pérfido, traiçoeiro. Estrategicamente discreto. Olha só como... Aqui tem informação! E bora com a decisão do... maridão de Dona Vivi. Atenção, 10 horas 29 minutos. Nós temos uma informação que acaba de chegar aqui em nossa redação, que diz respeito ao... Meu pau em sua mão. Não. IOF. Alexandre de Moraes suspendeu atos do governo e do Congresso. Diz aqui, diante de todo o exposto, existindo fortes argumentos que indicam a existência de uma razoável e imediata suspensão da eficácia dos decretos, inclusive porque esse indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas, contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal, que, mais do que determinar a independência dos poderes, exige harmonia entre eles como princípio básico do nosso Estado democrático de direito, em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira. E já uma audiência de conciliação. Bicampeão mundial em conciliação, né? No dia 15 de julho de 2025, às 3 horas da tarde, na sala de audiências do Supremo, para a qual deverão ser intimadas as presidências da República, Larissa Rodrigues e Isabel Mega. Estamos chamando então o pessoal para uma audiência de conciliação. Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, Advocacia Geral da União, e aí vai ser analisada a necessidade de manutenção da medida liminar que foi concedida. Nem sei por onde começa. Ô, Isabel Mega. Então, basicamente, nós temos um ministro dizendo, gente, essa bagunça tá danada, vamos sentar todo mundo aqui para compreender o que está acontecendo. É isso? Eu nem me lembro de quando isso já ocorreu dessa maneira. A palavra-chave é conciliação. Bicampeão mundial de conciliação. E essa palavra foi adiantada pela mesma pessoa que nos traz essa notícia, que é a Luísa Martins. Adiantou aqui na CNN já há vários dias que seria esse o caminho apontado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal diante desse embate que se instalou com o governo de um lado e Congresso do outro. Nessa decisão que você traz pra gente, que a Luísa traz também com matéria no site da CNN, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspende a derrubada do decreto. Então, teoricamente, o decreto poderia voltar a valer e justamente para que o decreto não voltasse a valer e ficasse uma coisa mais pró-governo, ele também suspende a eficácia do decreto. Então, neste momento, fica como tá. Segue suspenso o aumento das alíquotas do IOF e vai seguir assim até que todo mundo lá no dia 15 de julho possa sentar na mesa de conciliação no Supremo Tribunal Federal para que se tente chegar a um diálogo, a um consenso sobre essa medida. E bora com a Haddad. O que nós vamos levar ao Supremo é o plano que está em curso com os resultados conhecidos. Bolsa batendo recorde, dólar estável há 3 anos estável, inflação em queda. Ou seja, nós temos que preservar esse ambiente econômico da melhor maneira possível
possível, fazendo os ajustes necessários, não recair sobre quem mais precisa, não recair em cima de quem paga imposto, não recair em cima de quem trabalha 6x1, né? Fazer recair sobre aquela parcela da sociedade que escapa, né, do sistema tributário, que encontra um caminho, um desvio para escapar do sistema tributário. E o que nós estamos fazendo há 3 anos é fechando as portas da evasão, da elisão, da sonegação, né, para que todos colaborem com o saneamento das contas públicas. E essa parte aqui pegou a gente, hein? Ministro, há uma crise entre os poderes, como chegaram a falar alguns dias atrás. Eu estou falando exatamente o contrário disso. Calma, filho da puta! Depois diz que eu sou grosso. E olha esse detalhe da decisão do magistrado careca. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que é preciso analisar se o governo utilizou o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF, abre aspas, tão somente para arrecadar, fecha aspas. Na liminar dada hoje, na decisão dada hoje, o ministro levanta dúvidas sobre fins puramente fiscais desta alta do imposto. E aí volta com Haddad. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista de sonegação. Então, as pessoas que estavam usando as operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Isso tem finalidade regulatória com repercussão arrecadatória. Exatamente. O que a Fazenda fez foi inibir a sonegação de impostos. Aliás, desde o começo nós temos feito isso, com as bets, com os fundos fechados, com os fundos offshore, com os jabutis da subvenção de custeio, com vários problemas, nós estamos inibindo a sonegação. É assim que nós estamos corrigindo as contas públicas. E lembrando que a proposta inicial do IOF foi alterada naquela reunião de 8 de junho. Uma noite histórica. Hoje foi uma noite histórica. Nas palavras do próprio Hugo Mota, que horas depois rompeu o acordo anunciado com Pompa. Eu acho que o de importante da decisão do ministro Alexandre de Moraes é a constatação que ele faz de algo que muitas vozes já vinham proclamando anteriormente, que é da absoluta inviabilidade de se utilizar o IOF com função arrecadatória. O IOF é um tributo com um perfil regulatório. E exatamente por isso é que dele não se exige as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Por exemplo, não é preciso lei, não há anterioridade, quer dizer, passa a valer imediatamente. E por que tudo isso? Porque ele não tem a mesma função que os outros tributos. Ele não é um tributo arrecadatório. Ele se presta a exercer uma atividade regulatória dos mercados. Portanto, ele não pode ser aumentado quando há uma necessidade contingencial e imediata de arrecadação. E o ministro ele pontua isso com muita clareza na sua lúcida decisão de hoje. E deixa claro que o governo não pode recorrer ao IOF quando precisar de dinheiro para fechar contas públicas. Então por que o Alexandre de Moraes também, então, derrubou a derrubada dos decretos? Era só dizer que o presidente extrapolou as prerrogativas. A ação da AGU dizia que o Lula não tinha avançado nas prerrogativas dele. Então era só o Alexandre de Moraes falar que o governo avançou sim e que a derrubada por conta do Congresso era legal e ponto final. Para com essa porra aí, meu irmão! Pô, aí vem falar em consensualismo. Um movimento sensual. E essa parte aqui pegou a gente, hein? Outro ponto importante, viu, Yuri, conversando aqui tanto no Palácio do Planalto como também no Congresso Nacional, tem muita gente incomodada. Incomodada ficava a sua voz. Com o clima que ficou depois do decreto ser derrubado pelo Congresso Nacional. Os integrantes do governo, vários deles pelo menos, passaram a defender um duelo mais intenso com o Congresso Nacional, ressaltando, por exemplo, coisas que são não tão populares, digamos assim, sobre o gasto com emendas parlamentares, uma eventual mobilização do Congresso para as pautas que não são voltadas na avaliação destes integrantes do governo para a população brasileira, ou pautas mais sociais, um eventual direcionamento do Congresso para os que têm mais dinheiro aqui no país. Então, isso tudo tem causado uma preocupação aqui no Congresso, tem muita gente se mobilizando para tentar diminuir essa tensão. Quem sabe essa audiência de conciliação marcada para o próximo dia 15 pode resolver em partes este conflito entre o Executivo e o Legislativo. Pois é, agora é a hora do governo avançar, emparedar o Congresso, a partir da pressão que já existe da opinião pública. E não tem nada de errado com isso não, hein? Não tem! Pressão popular é parte da disputa política, porra. O bolsonarismo faz isso o tempo todo. Se o povo assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o último recado. Mas se depender de certos petistas, bora pra Thaís Bilenque no dia 7 no UOL.
Um deputado observou reservadamente que o executivo se beneficia em popularidade ao explorar decisões do Congresso, como o aumento da conta de luz, a manutenção de privilégios e mesmo a resistência de deputados e senadores à tributação progressiva. O problema é que isso amplia a animosidade do Centrão com o governo Lula. E, não raro, reverte-se em derrotas como a derrubada do decreto que aumentou o IOF. Ou seja, na avaliação de petistas, o governo precisará saber a hora de mudar de assunto, se não quiser voltar a um enfrentamento direto com o Congresso. Isso aí tem uma cara de quaquá, hein? Chato. Puxa daí, Cecília. Então assim, a gente tá fudido. E aqui a gente fecha o tópico com o Caio Almendra de novo. O Congresso brasileiro, durante toda a nova república e desde antes, é um representante das oligarquias locais. Ele é e sempre foi um representante das oligarquias locais, que são, por definição, no Brasil, um dos entes mais conservadores da nossa sociedade. Eles são representantes proprietários de terra, eles são representantes de micropolítica local, eles são um elemento conservador, eles são a entrada do elemento conservador no Estado brasileiro. Se a esquerda não bate de frente com o atraso, ela vai bater de frente com o povo. E nesse país brutalmente desigual, a escolha não é lá muito difícil. Mais Flávio Dino. Flávio Dino não esquece de ninguém. No último episódio a gente usou bastante o Flávio Dino. E nesse não vai ser diferente. O Dino teve lá no Fórum de Lisboa. Eu quero ser imigrante. Eu quero, em primeiro lugar, claro, cumprimentá-lo como nosso anfitrião, assim como também aqueles co-anfitriões que aqui estão me honrando, o professor Blanco, muito obrigado pela presença, meu queridíssimo amigo Gilmar Mendes. Bastante complicado. E até quando tentam elogiar o Gilmar, fica ruim pro Gilmar. Como é o seu relacionamento com o Gilmar? Um dos piores possível, né? O Gilmar é uma das pessoas mais criativas e geniais que eu conheço, né? E nós trabalhamos com ele. E o Gilmar, ele consegue, numa conjuntura, propor engenhos institucionais. Criatividade! Ele é tão criativo que criou o consensualismo pelas bandas de cá. Um baita engenho institucional. No meu Chega! E tenha sua calma, porque do Fórum de Lisboa a gente só vai falar do Dino. Quem sabe em episódio vindouro faremos a devida cobertura do evento. Um evento tão caro a esse podcast e também a família Mendes. Esta família é muito unida. Mas é preciso dizer que tinha uma mesa sobre a crise dos incumbentes e o primeiro palestrante listado era o Ciro Nogueira. Mas foda-se ele, vamos com o Dino. A governança orçamentária é um problema político, sobretudo. E é uma questão que hoje distingue os caminhos do Brasil. Como nós vamos conseguir sair desta conjuntura aparentemente insolúvel. Eu mencionei Coimbra. Eu quero ser imigrante como meu tio, mas não quero ser na França. Quero ser cá em Coimbra. E eu sou um romântico, não sou o último, com certeza. Sincero. Mas eu sou muito encantado com a história de Pedro e Inês. Pedro I, o de Portugal, se apaixona por Inês e Afonso, um homem muito mau. O terrível homem mau está ali no bar. Mata Inês. Filho da puta! E Afonso era o sogro. Mata Inês e daí nasce essa expressão, agora é tarde, Inês é morta. Às vezes, essa vinda ao Fórum de Lisboa permite que nós consigamos olhar essa questão com um pouco mais de distanciamento e com menos sofreguidão e, por isso, com uma leitura mais exata, que no caso brasileiro, nós somos tão perseverantes que certamente Deus é brasileiro, porque se a Inês morre, ela ressuscita. Então não há razão, e ressuscita de verdade, porque a ressurreição em Portugal, vocês sabem, foi fake, né? Pedro exuma Inês e põe ela lá e obriga que todos os cidadãos e cidadãs do reino a reverenciem. Bizarro, nojento. E eu queria mais ou menos tratar dessa temática, desse ponto de vista. Primeiro, Inês é morta? Creio que não. A gente não ia falar do Fórum, mas já deu errado. Logo de cara. Bom, o Dino tinha falado isso aqui, ó. Às vezes, essa vinda ao Fórum de Lisboa permite que nós consigamos olhar essa questão com um pouco mais de distanciamento e com menos sofreguidão e, por isso, com uma leitura mais exata. E aí a gente foi obrigado a trazer pra cá um texto intitulado, acredite você, Gilmar Mendes e o Farol Alto de Lisboa, no UOL no dia 7. Muito se fala na imprensa brasileira sobre os contatos e relacionamentos feitos a partir do fórum, mas pouco se discute sobre o teor dos temas e debates travados nesses 3 dias, anualmente, em Lisboa. De lá, acende-se verdadeiro farol a iluminar as questões pendentes de soluções estruturais, sejam as de curto prazo, da conjuntura, sejam as mais estruturais.
Imagina só, tem as palestras e tal, as discussões, etc. Mas é basicamente um evento de lobby, né? E por que não é realizado no Brasil? Vai ver do farol do país colonizador, dá pra ver melhor os problemas da colônia. Porra, caralho, porra. Bom, o Dino podia ter ficado sem essa, mas vamos seguir. Quando, da ditadura militar, era fácil definir governança e governabilidade. Porque ela se assentava num tripé. Eu posso, eu quero, eu mando. Ora, superado isto, nós tivemos a Constituinte e a eleição direta. Ocorre que a primeira eleição direta no Brasil, 1989, vê-se uma perspectiva meio bonapartista, meio cesarista, meio desinstitucionalizadora. E que resultou, todos nós sabemos, no impeachment de 93 e no surgimento desse artefato que viveu seu apogeu até praticamente 2020, 18, 20, chamado presidencialismo de coalizão. Então, o presidencialismo de coalizão é aquilo que ficou no lugar como mecanismo de governabilidade e de governança, inclusive orçamentária, após a superação da ditadura militar. E vários cimentos foram usados para fazer essa coalizão. Cimentos legais, cimentos ilegais. Cargos, verbas, em si, não são mecanismos espúrios. Aliás, eles são weberianos. Quando nós temos a necessidade de formar maiorias políticas, cargos e verbas fazem parte disso. Ocorre que a fronteira entre esses mecanismos na dimensão legal e na dimensão ilegal são muito tênues. E nós tivemos, ao longo do tempo, em face dessa pequena distância entre Weber e a penitenciária da Papuda, essa confusão, o Weber não sabia disso, coitado. Essa pequena distância faz com que nós tivéssemos uma crise do presidencialismo de coalizão no nosso país. A questão, amigos e amigas, é o que ficou no lugar. O presidencialismo de coalizão explode e, na verdade, o que mais ou menos cumpre esse papel de tentar organizar o debate político no Brasil nunca se estabilizou. Deu no que deu. Deu merda. Deu merda. Deu merda lá. Então, quais são os traços dominantes disso que sucede na hora presente o presidencialismo de coalizão? Primeiro, nós não temos regras eleitorais a essas alturas claramente hegemônicas. Nós tivemos a substituição do financiamento privado pelo financiamento público. Deu certo, funciona bem. Isto tem ajudado a formar maiorias parlamentares qualificadas que garantam a governança e a governabilidade. Os fundos partidários eleitorais conduzem a isso. Eu acho que não. Em segundo lugar, nós tivemos uma explosão do centro democrático tradicional no país, sem o qual não se governa. Pois é, e aí centro democrático, entre aspas, é a forma de mencionar com a devida vênia o centrão. O centrão. Nós estamos hoje com uma carência daquele binômio Conde Cavour, Garibaldi. Legal. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? Como é que se faz a unificação na Itália? Num acordo. Conde Cavour de um lado, Zé Patrocínio de outro. Como é que é o varguismo? Como é o varguismo do Brasil? O varguismo do Brasil é um acordo com dois grandes partidos, um mais centrista e um pouco mais, e outro mais trabalhista, ou um pouco mais à centro-esquerda. Então nós tivemos a explosão do centro democrático tradicional no nosso país. Mencionava ontem pro Jobim e pro presidente Temer Pastilha. Que eu tenho no meu gabinete, além de muitos santos católicos, cada vez mais, porque eu tenho precisado muito deles, uma foto do Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E é paradoxal como todos os políticos que andam por lá, da extrema de um lado, da extrema do outro, reconhecem esta figura simbólica. Temos ódio e nojo à ditadura. Que esta é e será sempre a cadeira do Senhor Diretas, do Senhor Democracia, a eterna cadeira do pai de nossa Constituição, Ulisses Guimarães. Que hoje, infelizmente, tem dificuldades de afirmação. Em terceiro lugar, a internet com uma lógica muito venenosa à democracia. A internet é um espaço de guerra. E a guerra é a negação da política. A internet é um espaço de litigância, é um espaço de beligerância, é um espaço de extermínio. Não é o espaço da celebração da diferença. Porque só monetiza assim. Se não for a litigância levada à enésima potência, não dá dinheiro. E por isso mesmo nós temos
estas dificuldades do presidencialismo de coalizão no nosso país. E, finalmente, o que mais ficou nesse lugar hoje, no momento atual? Nós temos a ideia das chamadas emendas impositivas. Pois é o péssimo e novo orçamento secreto. Uma invenção recente do Congresso brasileiro. Começou pequeno com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre e explodiu com o Lira e com o Pacheco. Sabe como é que é? Eles foram contemporâneos do governo mais fraco do Brasil. Agora tem articulação política. Articulação. Agora é trabalhar. E aí tomaram boa parte do cofre de assalto. Uma festa danada. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Por quê? Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre, nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. Todos os princípios da administração pública, impessoalidade, transparência, eficiência, os caralho é quatro, foram mandados pra casa do caralho. E aí sucessivas decisões do STF foram dribladas. Incompatíveis com a ordem constitucional brasileira, as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público. E aí o que era RP, não sei, algum número, virava outro RP de outro número e foda-se. Muito se critica a corrupção, e tá corretíssimo, óbvio. Mas desgraça maior é boa parte do investimento público indo para atender interesses eleitorais, paroquiais, sem considerar um planejamento central de país mesmo e de longo prazo. É desgraça também das isenções fiscais e da rolagem da dívida pública, mas isso aí já é outro problema. E como o Zé Roberto Afonso disse, passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. A nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64. É preciso que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho, isso sim, isso não pode. E aí vem o quinto elemento daquilo que hoje eu identifico como sendo que ficou no lugar do presidencialismo de coalizão, que é exatamente o papel do Supremo. Que é muito difícil hoje porque o Supremo vive uma sobrecarga enorme e crescente. E isso é contra o tópico. E sempre lembrando que se não fossem os ministros do Supremo, tinha rolado um golpe ali por 2021 ou 2022. Falo com tranquilidade. O Supremo toda hora é demandado para decidir tudo. E nós temos dois caminhos. Presta atenção que é importante, pessoal. O primeiro, vamos matar Inês. A gente diz assim, matar Inês não é problema nosso. Isso se chama autocontenção. Alguém vai aplaudir ou depois vão dizer, olha, o Supremo omisso, prevaricador, deixou Inês morrer. E agora é tarde, Inês é morta. Se a gente corre com a toga para não deixar matar Inês, Afonso, não matar Inês, o que acontece? Ativismo, ditadores, usurpação, invasão, impeachment e assim sucessivamente. Então é uma escolha complexa no momento em que, evidentemente, a vocação do Supremo é para arbitramento ad hoc, caso a caso. Quem prospecta e constrói e pactua o futuro, obviamente é a política. Tamo fodido, cara! E o Dino resolveu falar em conciliação. Ih, rapaz. E agora nós temos esse tema das conciliações, que é outro paradoxo. Eu vejo articulistas no jornal, Ivan, dizendo assim, vejam, o Supremo está fazendo o que não deve, fazendo conciliação em torno de direitos fundamentais. Inventaram essa doutrina lá no Brasil, que não existe conciliação sobre direitos fundamentais. Eu disse, bom, então não devia existir nem divórcio, né? Como assim? Porque é um direito fundamental. Eu não entendi o que ele falou. Como assim, Dino? Porra, não, brother. Não. Olha só. Essa fala deixou a gente confuso e indignado. Bastante chateado. E aí o que? A gente mandou mensagem pra nossa... Sopinha de abóbora. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Conrado Ubner Mendes. E aí o Conrado descolou pra gente a balizada opinião da Thaís Seco, que é professora adjunta do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras, sobre isso aí que o Dino falou. O divórcio é um direito potestativo, significa dizer que não é nem um direito do casal, é um direito de cada um individualmente de se divorciar independente da concordância do outro. Então, neste sentido,
o divórcio é inegociável, porque se uma pessoa quer divorciar, ela vai, independente de qualquer mútua concessão feita com o outro. O que se negocia é apenas a divisão de bens e o regime de convivência dos filhos em comum, né? Ou as condições da vida que segue depois disso. Então é um casal que tem uma casa e um carro, e aí como é que fica? Aí geralmente bota a casa em propriedade das crianças com usufruto daquele que exerce a guarda e coisas desse tipo. Mas o divórcio em si, como direito fundamental, ele não é negociado de forma nenhuma. Porra, aí o Dino podia ter ficado sem essa, né? Pra caralho. Na sequência, o Dino continua falando em conciliação e passa pra questão do IOF relatada no STF pelo Cabeça de Piroca. Vejam agora esse tema da hora, que eu não sou relator porque Deus é bom. É piada, é humor. Se nós fizéssemos uma banca de concurso de direito tributário com alunos do primeiro período da graduação de direito, todo mundo sabe a resposta sobre essa controvérsia. Ela não tem nada de profundo juridicamente. Pelo contrário, ela é rasa, ela é simplória. É silogismo aristotélico, premissa, conclusão. Mas se transformou num tema constitucional de altíssima indagação pelos fatores que, abstratamente, não cabem ao Supremo. E qual é a saída institucional? Ou o Supremo diz, vamos fazer a adjudicação, aplicar a lei ao caso concreto, seu papel tradicional, ou o Supremo vai fazer o quê? Política. Chamar uma audiência de conciliação, para conciliar aqueles que deveriam se conciliar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios caminhos. Então esses são os impasses pelos quais eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu estou especulando, eu não sei também o que o Alexandre vai decidir e também não sei como vou votar. Claro, eu sei como eu vou votar, eu estou apenas brincando aqui com vocês. Mas obviamente isso não deveria valer para direitos fundamentais, como no caso do marco temporal, por exemplo. É um absurdo isso daí. E não tem Flávio Dino que vá convencer a gente do contrário. Não tem. E aqui vamos voltar com a Flávia Seco. Tava pensando aqui que a premissa da negociação é a premissa das mútuas concessões, né? Então, as partes que negociam, elas saem de um ponto de partida onde cada uma detém ali certos bens, valores, direitos e estabelecem ali a concessão daquilo que elas detêm em favor do outro, tendo outra concessão como contrapartida. Então, no divórcio, por exemplo, ambos têm direito ao patrimônio comum e aí eles vão estabelecer a divisão desse patrimônio comum de acordo com ali mútuos entendimentos e mútuas concessões, né? No caso de indígenas e ruralistas, o que é que os indígenas têm como ponto de partida para colocar na mesa? Nada. A única coisa que eles têm é um direito. Eles têm um direito fundamental. A única coisa que eles têm para colocar na mesa de negociação é o direito deles, que foi conquistado a duras penas no processo constituinte, né, com muita luta ao longo de 500 anos de resistência e sobrevivência, né? Eles foram, por que eles não têm nada? Porque eles foram expropriados de tudo. Eles foram expropriados de tudo à força. Do que esse cara tá falando? Negociar o quê? Assim, e aí, no fundo, ele tá indo contra a premissa, o conceito básico de direitos indisponíveis. E sem esse conceito, meu Deus do céu, a gente vai cair na mercantilização de todas as coisas. Tudo é transacionável. Então, assim, existe o salário mínimo. Ou, por exemplo, existe a proibição do comércio de órgãos para transplante, né? E esse negócio, meu Deus, esse negócio de conciliação saiu totalmente de controle. Não é possível. É a coisa de um judiciário que tem preguiça de fazer o que tem que fazer, que é afirmar quais são os direitos de cada um. Eu fico muito indignada e decepcionada. A gente também tá bastante chateado. E obrigadíssimo, Thaís, por gentilmente gravar esse áudio. E volta com o Dino. Então, quando nós tratamos de responsabilidade fiscal, de emendas impositivas, nós temos um devido processo orçamentário regrado na Constituição. E nós não podemos, a estas alturas, abrir mão daquilo que é uma identidade do papel do direito, que é exatamente garantir o Estado de Direito, garantir aquilo que está no artigo 554 da Constituição, segundo o qual ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Mas nós temos também duas opções do Congresso Nacional. E esse é o drama da hora presente. E que deve ser agendado no mundo do direito com muita clareza. Ora, nós temos responsabilidade fiscal, devido processo orçamentário e emendas parlamentares impositivas, professora, que chegam hoje a 20%, 25% das despesas discricionárias da União. Certamente nem na Grécia, nem em qualquer idioma aramaico, sânscrito, a senhora vai encontrar essa alusão. Fora o dinheiro que eles também controlam com os ministérios. A moda antiga, a lá presidencialismo de coalizão. O presidencialismo
presidencialismo, o de coalizão, ruiu. Este presidencialismo que nós temos hoje é factível com as atuais regras que a política exige para a execução orçamentária? E, finalmente, num país grande como o nosso, há a opção quase que natural, a forma federativa de Estado. E a forma federativa de Estado, como todos sabemos, ela se conforma a partir da estruturação de dois conjuntos. O primeiro, regras de competência. Então, as regras de competência estão lá no 21, no 22, no 23, no 24 da Constituição. E lá, no fim, regras de federalismo fiscal. Então, existem os tributos federais, os estaduais, municipais e os fundos de participação. Essa é a lógica. Ora, no momento em que você pega despesas, recursos da União, arrecadação tributária da União, e descentraliza muito fortemente pela via das emendas parlamentares, você, num certo sentido, está sabotando a repartição constitucional de competências materiais, porque você está desprovendo tais competências, deveres, e está descentralizando de modo a que, por exemplo, teoricamente, no caso brasileiro, um recurso da União deve custear uma ferrovia, deve custear uma obra dita estruturante, um banco de projetos que abrange os modais de transporte, geração de energia. Ora, se os recursos discricionários que constitucionalmente devem ser alocados nisso se transformam em mecanismos de descentralização e desconcentração para obras igualmente justas, igualmente importantes, porém com caráter diferente, que são as obras de caráter local. Então nós temos hoje esses problemas da desestruturação do presidencialismo de coalizão que fizeram com que nós tenhamos regras orçamentárias que não se compatibilizam adequadamente, na minha perspectiva, com o presidencialismo e a forma federativa de Estado. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. É isso aí. A polícia do Tarcísio. Não é lá muito sábio ligar uma polícia a um governador. O problema vem de muito tempo e de muitos governos. Pois é, a polícia de São Paulo era problemática antes do Tarcísio. Mas o governador, que muita gente por aí tem a pachorra de adjetivar como moderado, é o caralho, deu a segurança pública na mão do Derrite. Atira, confronto com o resultado morte, rezo todo dia pra morrer vagabundo. Aí você vai ver o cara é sociólogo. Ah, puta que pariu. Ah, mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. Prendi, matei vários. Como cristão, eu sou contra a pena de morte. Acho que a vida é um dom de Deus. É uma hipocrisia generalizada. Pois é, o Tarcísio colocou a segurança pública na mão do Derrite e não só isso, ele também chancelou os absurdos. Nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. A gente já falou aqui das operações Escudo e Verão, e é brutal demais. Mas agora o Metrópolis fez um baita mergulho no número de mortos pela polícia nos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, isso no ano de 2024. Em 2024 foram 246 só na capital paulista, o maior número desde 2020. Foram pelo menos 1.701 tiros disparados nas ocorrências. O Metrópolis analisou todos os processos e desvendou informações que não aparecem nas estatísticas. Ao menos 85 pessoas mortas estavam sem arma de fogo. 47 foram baleadas pelas costas. Então bora então com a matéria do Metrópolis. Renan Porto e Arthur Rodrigues no dia 10 de junho. Foram quase 90 mil páginas analisadas para traçar um perfil das vítimas, descobrir quem são os PMs que mais mataram e fazer o que a própria corporação diz ser impossível: contar a quantidade de disparos efetuados pelos policiais nos homicídios. Foram mais de 1.700 tiros, ao menos 1.000 disparos em ocorrências em que só a polícia atirou e 459 contra vítimas que estavam sem armas de fogo. Dois casos semelhantes, um deles em uma cobertura em um prédio de Pinheiros, bairro Nobre paulistano, e outro em um edifício nos arredores da Cracolândia, mostram a diferença gritante nas posturas dos policiais. Na véspera do Natal de 2024, a PM foi chamada para atender uma suspeita de agressão a uma criança, o que não se confirmou. Os agentes encontraram o colombiano Michael Steven Ramírez Montes, de 33 anos, em um aparente surto. O homem estava sentado no chão do apartamento, esfaqueando um cão da raça Bull Terrier. Os policiais deram um total de 44 tiros, 25 acertaram Michael. O cão que estava com ele foi atingido por 4 disparos e também morreu. Após o caso, os policiais ainda combinaram uma versão na qual o suspeito teria feito menção de ir para cima deles, o que as imagens mostram que não aconteceu. 2 semanas antes, os policiais atenderam a ocorrência em uma cobertura de Pinheiros. Um colecionador de armas havia dado tiros do alto do prédio. PMs da rota foram até o local e foram recebidos com disparos na direção da porta do apartamento. Os agentes então esperaram a chegada do grupo de operações especiais.
policiais. Em uma ação cinematográfica, explodiram a porta do apartamento e conseguiram imobilizar o suspeito com a ajuda de um cão policial. Uma ocorrência que terminou sem que a polícia desse um único tiro. O colecionador de armas Marcelo Berlink Mariano Costa foi preso praticamente ileso, apenas com mordidas dadas pelo cachorro. Na casa dele, foram apreendidas 152 armas. E nada é por acaso. Em continência, bandeira! Apresentar! A gestão de Tarcísio de Freitas do Republicanos registrou reversão da tendência de queda da letalidade policial nos últimos anos. As mortes por PMs na cidade de São Paulo passaram de 148 em 2022, o último ano da gestão João Dória e Rodrigo Garcia, para 246 em 2024. O aumento é de 67%. O secretário escolhido por Tarcísio para a Segurança Pública, Guilherme Derrite, é conhecido pela exaltação das mortes policiais. Se o camarada trabalhar 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências, na minha opinião, é vergonhoso, né? Derrite promoveu a Operação Verão na Baixada Santista, que deixou 66 mortos no ano passado. Policiais de folga mataram 59 pessoas no ano passado. Um desses casos aconteceu em um mercadinho da Rede Oxo, no dia 3 de novembro. A vítima foi o dependente químico Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, e furtou 3 sachês de sabonete líquido, avaliados em um total de R$40. Ele tentou fugir correndo do local e foi notado pelo policial militar Vinícius de Lima Brito, que estava fazendo compras ali. O agente deu um total de 11 tiros pelas costas de Gabriel. 6 deles atingiram o rapaz. Esse foi o único caso localizado pela reportagem em que uma morte decorrente de intervenção policial na capital paulista levou à prisão do PM responsável no ano passado. O único caso era um policial em folga, que teve repercussão na imprensa. E o problema não é só o Tarcísio. Caberia ao Ministério Público de São Paulo cumprir seu papel de fiscalizar a polícia, mas... O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. Assim que concluiu o estágio prático para ingressar na Polícia Militar, o oficial recém-formado Ian Lopes de Lima precisou de apenas 11 meses para superar a meta de 3 homicídios dita por Derrite no áudio de 2015. No ano passado, entre janeiro e novembro, o tenente matou 5 pessoas em ocorrências na zona sul da capital, o que fez dele o maior matador da corporação em 2024. Isso antes de completar 26 anos. O desempenho colocou o jovem oficial à frente de outros 21 policiais militares de diferentes patentes que também mataram mais de uma pessoa no último ano. O grupo, que corresponde a apenas 0,07% de todo o efetivo da PM na capital, foi responsável por 21% de todas as mortes de 2024, 52. E adivinha só? Apesar da pouca experiência, o tenente Ian Lopes, como é conhecido, conquistou rapidamente a confiança de seus superiores. E em abril do ano passado, 4 meses após se tornar oficial, já ocupava o posto de comandante noturno do 37º Batalhão Metropolitano, na região do Capão Redondo. A partir das 22 horas, o efetivo de todas as companhias ficavam sob sua responsabilidade. Por que será? E falam muito em guerra, mas... o discurso linha dura na segurança encontra eco em uma população aterrorizada pela violência, que acredita que os homicídios cometidos pela polícia se dão num contexto de uma verdadeira guerra urbana. A dinâmica das mortes, porém, não sustenta essa tese. Considerando todas as ocorrências em que suspeitos foram mortos em 2024, um único PM morreu. Presta atenção que é importante, pessoal. Ele foi baleado por engano por colegas de farda. Enfim, repetindo, só para enfatizar, o único policial que morreu foi morto, sem querer, claro, pelos colegas. Do outro lado, 187 civis foram mortos por PMs durante o horário de trabalho. As outras 57 mortas foram cometidas por policiais de folga. E é o Tarcísio que boa parte da imprensa tá tentando vender como moderado. O cara não consegue se moderar nem com a porra de um martelo na Bolsa de Valores. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Toma, filho da puta! Toma! Pois é, o moderado Tarcísio entregou a segurança pública para um boçal bolsonarista. E sempre que pode, chancela essa brutalidade macabra. E é isso, acabou esse episódio. Tchau pra vocês. E já vamos avisando que o próximo episódio vai ser complicado, hein? Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Seu Pimenta, SBT News, My News, Globo News, Poder 360, Câmara dos Deputados, TV Senado, Sport TV, Fundação Perseu Abramo, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro,
Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angude Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, CNN Brasil, César de Castro Rocha, Rede Globo, Jorge Vulgo Dudu, Jornal Nacional, DPF Tubes, Valem Bandeira, Mídia Ninja, Álvaro Borba, Vai Que Cola, Jackson Vilar, Midcast, Podtrash, João Carvalho, Beatles, Podcast Ilustríssima, Cocoricó, The Big Bang Theory, Jovem Pan News, TV Brasil, TV Câmara, Opa aí, ó, Jornalismo TV Cultura, Desmentindo Bolsonaro, Cine Trash, Hell and High Water, O Antagonista, Parangolé, Ed Mota, Bonitinha Mais Ordinária, As Meninas, Dom e Juan, Darcy Ribeiro, Caio Almendra, 5 Alguma Coisa, Futurama, Joe Pass, TV Justiça, Programa do Ratinho, Rádio Band News FM, Braga Boys, Tampax, Cecília Oliveira, Bruno Aleixo, Dudu Nobre, Léo Canhoto e Robertinho, Não Adivinho, Cara do Engarrafamento da Brasil, Raí Saia Rodada, Caetano Veloso, Thiago Arruda, Sai de Bamba, Conrado Bner Mendes, Thaís Seco, Alexandre Frota, Flow, Leandro Demore, Revista Piauí, Drauzio Varela, Rede TV, Bahia Cast, Primocast, Brasil de Fato, Reconversa, Juliane Furno, Podcast Café da Manhã, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Os pobres sempre pagam mais impostos. Por uma simples razão. O cara que compra 1 quilo de arroz paga o mesmo imposto. Seja ele o Jorge Paulo Lema comprando 1 quilo de arroz, seja eu, seja você, ou seja o morador de rua. Ele paga o mesmo imposto. Se mais da metade da arrecadação do Estado vem de consumo e produção, quem paga a maioria do imposto no Brasil são os pobres. São os 99% mais pobres que pagam mais de metade do orçamento público. Sim. E esse dinheiro está sendo transferido para a classe mais rica. Porque a classe mais rica que embolsa agora 900 bilhões de reais por ano só em juros. Se você tirar o imposto do consumo, o pobre vai consumir mais. Eu não vou comer mais arroz se tirar o imposto do arroz. O coitado morador de rua vai comer mais arroz. Vai sobrar mais um pouquinho lá no final. Ele não pode comprar arroz, mas vai comprar uma outra coisa. Vai consumir mais. Então, quando você reduz o imposto sobre consumo e produção, você aumenta a qualidade de vida e o acesso da população a produtos básicos de consumo e produção. E quando você tributa renda e patrimônio, você está pegando uma parte dessa distribuição da riqueza que foi desigual e devolvendo para a sociedade. A maior parte do imposto tem que vir sobre renda e patrimônio. Acabou? Não. Defendemos a tributação dos milionários, cada vez em menor número, porém com maior riqueza sob seu controle. É preciso controlar os capitais especulativos que estão nos paraísos fiscais e, assim, termos recursos institucionais para combater a pobreza, a fome e a desigualdade social que estamos todos comprometidos. Acabou? Não. Quem paga imposto são os pobres. Esse negócio de pagar 27,5% de imposto é para quem é CLT e vive com salário. O governo tem a coragem de apresentar uma proposta de imposto de renda que diz que quem recebe até R$5 mil não vai pagar imposto de renda. Quanto custa isso? 27 bilhões de reais. As contas públicas do Brasil não estão à oitava maravilha. E aí o governo diz, quem vai pagar essa conta é quem tá ali recebendo mais de R$50 mil por mês e que ainda não paga nem 10%. Ou seja, quem recebe 1.200.000 por ano vai ter que pagar pelo menos 10. O governo não foi tão ousado quanto deveria. O país mais capitalista do mundo cobra muito mais imposto dos super ricos do que a gente. Estados Unidos da América, pra quem não sabia. Aí vem meus colegas do Congresso Nacional dizendo, não, esse negócio do cara mais rico pagar pelo menos 10% é um absurdo. Ah não, a gente vai tirar de outro lugar. Outro lugar, gente, é saúde, é educação, é segurança, é dívida pública. E é a gente que vai pagar, tá? Só pra deixar claro, o dinheiro não nasce em árvore. Acabou? Não. Oi gente, aqui é a Juliane Furno. Quero começar esse vídeo logo com uma pergunta. O que é que vocês fariam com mais ou menos R$300 a mais no salário de vocês? Não, esse não é um vídeo sobre como ganhar dinheiro fácil, mas sobre outra coisa muito relevante, um tema muito importante, que é o PL 1087/2025, que pode nos fazer ganhar R$300 a mais. Estou falando daquela proposta, né, lá apresentada pelo governo federal, de isenção completa de pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, o que dá mais ou menos uma economia de R$300. Com essa economia no nosso bolso, não só, né, a vida da gente melhora,
porque a gente pode comprar mais coisas, mas a economia como um todo também melhora, porque se a gente compra mais, né, alguém vende mais. Isso significa, inclusive, mais arrecadação tributária, geração ou manutenção de emprego, aquecimento do mercado interno, crescimento econômico, enfim. Além disso ser bom para a gente individualmente e para a atividade econômica, essa reforma ela vai, né, começar a corrigir o que é o grande absurdo, né, que é a estrutura tributária no Brasil. Né, no Brasil, vocês já sabem, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os mais ricos, porque a tributação no Brasil é muito concentrada em consumo, no que a gente chama de imposto indireto. E é justamente no imposto direto, né, como o imposto de renda, que a gente pode começar, inclusive, a fazer cumprir a Constituição, né, que está escrito lá, que tem que cobrar mais de quem ganha mais. Por isso, para que 10 milhões de pessoas sejam totalmente isentas, a contrapartida vai ser um aumento na tributação, né, de forma escalonada, de até 10% para quem tem renda anual superior a 600 mil reais, que não seja só renda do trabalho. Ou seja, se você está trabalhando e recebeu 50 mil reais por mês, você não vai ser taxado. Mas se você trabalha e tem renda do capital, trabalha e tem renda do aluguel, aí sim. Para que mais, né, de 10 milhões de pessoas tenham isenção, menos gente, pessoal, que o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, ou seja, menos gente que um bairro, em uma cidade, em um estado do Brasil, vai ser sobretaxado, entendem? Acabou? Não. De ter aquilo que chama uma teoria da atenção, uma teoria da mobilização, uma teoria da mudança e uma teoria da memória, não é? E tudo junto a isso eu chamo uma teoria dos objetos de desejo político. A ideia é que não basta o político posicionar-se mais à esquerda ou mais ao centro e a gente ficar só aí nessa discussão. É preciso que a esquerda ofereça os tais objetos de desejo político, ou seja, ideias concretas de como melhorar a vida das pessoas, que não sejam abstratas, que não sejam metas, não é? Que não sejam aquelas, enfim, aqueles objetivos meio só numéricos que às vezes os políticos gostam de ter, num sentido muito tecnocrático. Não, tem que ser coisas que têm a ver com a casa, têm a ver com a rua, têm a ver com o transporte público, têm a ver com a comida e têm que ser visualizáveis, eles têm que ser concretos e palpáveis. Devem ser conquistados de forma coletiva, por isso é que eles são políticos, mas eles devem colocar o desejo no centro da política, porque já chega dessa história da esquerda estar sempre a opor o medo e a esperança, não é? Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.